Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Ministro viu que afinal pode dar algumas respostas, não deu todas as que eu pedi e há duas que ficaram por responder. Uma que ficou por responder foi que prejuízos, de que períodos de 2017 é que foram incluídos na candidatura. E isto é importante porquê? Porque o Sr. Ministro disse muito bem que este apoio foi aprovado, ratificado pelo Parlamento Europeu, e é o próprio Parlamento Europeu que recomenda ao Governo português que faça a distribuição das verbas em função dos prejuízos reportados por cada concelho. E o Sr. Ministro, na candidatura, pelo menos no documento que veio para a Assembleia da República, diz, a determinada altura, que são os prejuízos dos fogos de junho, de julho, de agosto, de outubro, portanto, cobre o verão todo. Mas é curioso que, em plena campanha eleitoral, o seu gabinete envia para um jornal, para um órgão de comunicação social, chamado Polígrafo, uma nota para responder a uma pergunta do ex-ministro Pedro Marques, que diz que, na sequência dos incêndios de junho, Portugal acionou o FSUE, apresentando a candidatura a 7 de julho de 2017 e, posteriormente, em dezembro, complementando-a com os danos ocorridos em outubro. E a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, qual é que é a verdade? É da candidatura que mandou para Bruxelas ou o que está aqui? É que os fogos de agosto, na sua candidatura, estão lá, dizem respeito a muitos concelhos que não foram apoiados, da região onde a Sra. Secretária de Estado era autarca, mas afinal, na resposta ao polígrafo, já não estão. Porquê é que fez isto, Sr. Ministro? Qual é que é a verdade? Devia ter respondido a esta pergunta inicialmente quando lhe dei a oportunidade. Afinal, os prejuízos de julho e de agosto estão ou não estão na candidatura? Segundo, o Sr. Ministro tem que dizer aqui hoje se as despesas com os meios aéreos, do aluguer de horas extras dos meios aéreos, estão ou não estão a ser pagos pelo Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro tem que dar esta resposta aqui aos portugueses. E faço mais uma pergunta, Sr. Ministro. Como é que explica que, no âmbito de uma providência cautelar colocada no Tribunal de Leiria, a juíza responda, e o Sr. Ministro foi notificado sobre isso, ou instituições sobre a sua tutela, que há concelhos neste país que receberam do Fundo de Solidariedade e do Fundo de Emergência Municipal. E a própria juíza diz que o Governo não lhe respondeu a dizer a verdade. E o Sr. Ministro tem a obrigação de saber isto. Sabe porquê? Porque é o seu gabinete que gera estes fundos. E o Sr. Ministro tem conhecimento sobre esta matéria, não pode dizer que não sabe. Porque o Sr. Ministro também disse que a União Europeia demorou muito tempo a mobilizar este fundo, mas não disse aqui aos portugueses que recebeu um adiantamento logo em 2017. Ou pelo menos o Governo anunciou isso. O que devia responder aos portugueses também é porque é que demorou 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras municipais que tiveram o privilégio de ter acesso a estes fundos. Porque, como o Sr. Ministro disse muito bem, isto só pode ser usado para despesa pública, para danos públicos. É verdade que se todos os concelhos afetados tivessem acesso a isso, os concelhos não tinham que se endividar para poder receber a ajuda do Fundo de Emergência Municipal e esse dinheiro faltar às pessoas. É que os concelhos que não receberam do Fundo de Solidariedade tiveram que se endividar, gastar dinheiro que podia ser para outras coisas, para pagar prejuízos. É verdade, é, Sr. Ministro. É verdade. Os municípios... Oh, Sr. Ministro, desculpe lá. Oh, Sr. Ministro, os municípios que receberam do Fundo de Emergência Municipal, que não tiveram Fundo de Solidariedade, para poder receber o Fundo de Emergência Municipal, tiveram que se endividar para receber a ajuda do Estado. É verdade, é, Sr. Ministro. Eu digo que não é verdade. Se não sabe, devia saber. Porque é assim, se não tiverem receitas disponíveis, têm que pedir emprestado. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Ministro. O Conselho de Mação teve-se endividado. Quer-me ensinar sobre isso? Eu estava na Assembleia Municipal, fez esse endividamento. E muitos outros tiveram que o fazer para recorrer. Portanto, se quer desmentir, desminta aqui. Terceiro ponto, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não respondeu à questão dos meios aéreos. Eu devo-lhe dizer, quando há pouco dizia que era para fundos, que o FSE devia ser usado para cobrir os prejuízos diretos dos concelhos, das comunidades. O Fundo Social, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, fala em comunidades. E sempre que uma Câmara Municipal gasta um dinheiro, fala de comunidades. Fala de comunidades. Fala para apoiar as comunidades envolvidas. Eu bem sei que a vossa questão é muito simples. Querem dar a entender que o PSD queria que este dinheiro fosse para a reconstrução de casas ou fosse para a reconstrução de empresas. Nós sabemos que não é. Sabe porquê? Porque muitos de nós trabalharam até na constituição deste regulamento. Mas fica a saber que sempre que uma Câmara Municipal não recebe a ajuda devida para cumprir as suas obrigações para com a comunidade, depois vai ter que ser a Câmara a pagar esse dinheiro para reconstruir aquilo que é o património municipal
e não tem o dinheiro suficiente porque não recebeu tudo aquilo que tinha direito. Agora, eu faço-lhe outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com a duplicação. Os senhores têm ou não têm a noção que há municípios deste país que herderam 3 e 4 mil hectares e que reportaram prejuízos de cerca de 4 milhões de euros? Ou que há outros que, mesmo sem pedirem na sua candidatura para terem pagas horas de trabalho de máquinas de rasto, reportaram 3 e 4 vezes mais horas de trabalho de funcionamento dessas máquinas alugadas do que outros com o quádruplo da área ardida. E mesmo isto aconteceu sem terem colocado isso na candidatura apresentada ao Fundo de Solidariedade. O Sr. Ministro, se calhar, devia investigar isto também, devia saber. E, Sr. Ministro, há aqui mais algumas questões que vai ter que responder. O Sr. Ministro há bocado disse, e muito bem, que isto serve para cobrir prejuízos causados durante os fogos. Então, como é que explica que tenha sido utilizado para adquirir veículos e meios que não tenham ardido nos fogos? Se não arderam nos fogos, não foram danificados nos fogos. Como é que isto pode estar a ser usado pelo Estado para isto? O Sr. Ministro disse, e muito bem há bocadinho, que a União Europeia, pois não pode, mas vai ter que explicar como é que há várias instituições sob sua tutela que estão a fazer. Por isso é que eu queria e pedi ao Sr. Ministro que entregasse neste Parlamento a lista de despesas submetidas e as aprovadas. Porque o Sr. Ministro disse há bocado aqui, e muito bem, que a União Europeia demorou muito tempo para mobilizar. E, portanto, isso atrasa os processos. Mas a União Europeia fez-lhe um adiantamento. E mesmo depois do adiantamento, o Sr. Ministro é que optou por estes 2 avisos. E depois demorou pelo menos 6 meses a aprovar as candidaturas das câmaras. Até o Fundo de Emergência da Madeira foi bem mais rápido. Portanto, se há algum atraso, não é na mobilização da União Europeia, é na sua ação a despachar estes processos. E digo-lhe mais, se não tivesse fechado tanto o número de municípios que podem receber do Fundo de Solidariedade, se calhar tinha a execução mais adiantada, porque há muita coisa para recuperar que é de caráter público, é municipal, e que não está feito. E se pudessem ter acedido ao Fundo de Emergência Municipal, de Solidariedade da União Europeia, se calhar já estaria resolvido. Porque aquilo que o Sr. Ministro decidiu é uma discriminação. E digo-lhe mais, só para terminar, Sr. Ministro, é que nós não podemos compreender como é que o Governo ignora uma lei da Assembleia da República, e podem verificar que é a Lei 13 de 2018, aprovada por unanimidade neste Parlamento, por unanimidade, que estende a outros concelhos, a um grupo significativo de outros concelhos, incluindo vários do Médio Tejo, os apoios dados às vítimas de Pedrógão e dos fogos de outubro. Sabe, Sr. Ministro, essa lei altera um decreto do Governo e diz que todos os apoios dados às vítimas de Pedrógão e aos de 15 de outubro têm que ser estendidos a outros concelhos. E não fizeram, Sr. Ministro, sabe porquê? Porque até a formação profissional, termino, Sra. Presidente, até a formação profissional paga de forma diferente às pessoas que são oriundas desses concelhos ou dos outros. E, portanto, sempre que há um apoio àqueles concelhos que não é dado aos restantes, o Governo está a violar a lei. E eu gostava que me respondesse se conhece esta lei da Assembleia da República e porque é que não está a cumprir. Porque se estivesse a cumprir, não estava aqui hoje a responder a estas perguntas. E, Sr. Presidente, termino dizendo que há perguntas que o Sr. Ministro não respondeu e que tem que responder nesta Casa. Muito obrigado.